Jesus não chorou somente 2 vezes na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que Jesus chorou 3 vezes e uma delas está no Velho Testamento. Assista esse vídeo aqui até o final e vocês vão se surpreender com o que eu vou trazer para vocês aqui. Olá pessoal, hoje eu quero começar com vocês uma série que eu intitulei de Detalhando. Quantas vezes você já ouviu falar em pregações que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro? Será que Jesus chorou realmente porque Lázaro, seu amigo, morreu? É exatamente esse o tema de hoje da nossa série Detalhando. Incredulidade. Tá aí um negócio que faz Deus chorar. Tá aí algo que faz Deus se entristecer conosco. Incredulidade. Eu vou usar hoje como texto João 11:35, o menor versículo do Novo Testamento. João capítulo 11, versículo 35, que diz que Jesus chorou. É um episódio muito conhecido na Bíblia Sagrada que fala sobre a morte de Lázaro. Muitos vão dizer que Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Mas será mesmo? Vamos analisar, vamos detalhar um pouquinho mais essas passagens da Bíblia. Aqui no capítulo 11 de João, eu vou mostrar para vocês pelo menos uns 10 motivos que mostram que Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. De maneira alguma. Vamos lá? O versículo 3, João 11, versículo 3. Olha o que fala para nós. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vejam só, o primeiro versículo que eu estou trazendo para vocês. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. Jesus é o dono da vida, ele sabia que o poder estava nas mãos dele. Então, de maneira nenhuma, ele se desesperou e correu. O Lázaro está doente, então vou correr lá e vou curá-lo antes que ele morra. Não, ele permaneceu no mesmo lugar que ele estava. Olha o versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava, mesmo sabendo da doença de seu amigo Lázaro. Então, até esse momento, Jesus não mostrou desespero algum pela enfermidade ou pela possível consequência de morte para Lázaro. O versículo 11 e o versículo 15, vamos ler o que diz esses versículos. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus estava falando para os discípulos sobre a morte de Lázaro e os discípulos não estavam entendendo. Veja, Lázaro morreu e Jesus ainda permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava, mesmo sabendo da enfermidade e depois da morte de Lázaro. Tem uma tradição em Israel que diz o seguinte, que até o 3º dia a pessoa podia ressuscitar, era uma tradição da época. Então Jesus, para aniquilar toda a possibilidade de alguém dar glória para essa tradição, ou dar crédito a essa tradição, ele esperou até o 4º dia, para ele então entrar em ação, para que a glória, como ele disse lá no versículo que eu já tinha lido, para que a glória seja de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Senão as pessoas podiam colocar na conta da tradição. Tem uma tradição aqui em Israel que fala que o morto pode ressuscitar até o 3º dia. Então, ele foi no 4º dia. Vamos ver aqui mais um motivo pelo qual Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. É o versículo 17. Olha o que fala o versículo 17. Antes eu preciso ler para vocês o versículo 15. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse,
para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Ou seja, vamos lá onde o morto está. E Jesus ainda se alegrou. Ele disse aqui no versículo 15, eu ainda me alegro por eu não estar lá. Por quê? Vocês que são os meus discípulos vão ver agora a glória de Deus se manifestar. Ou seja, óbvio que Jesus sabia que ia lá ressuscitar Lázaro. Jesus não estava indo lá visitar um morto num velório ou o sepulcro de um morto. Não, de maneira nenhuma. Jesus é o próprio Deus. Ele sabia, ele tinha convicção. Não tem dúvida em Jesus. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. E de maneira nenhuma. Eu estou indo lá ressuscitar alguém. Eu sou o próprio Deus. Eu sei que eu vou ressuscitar. Eu vou chorar pelo morto. Não tem cabimento isso. Mas quantas vezes a gente já ouviu essa pregação? Por isso que eu chamo essa série de Detalhando. Olha só que interessante o versículo 23. O versículo 23 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Nesse versículo 23, Jesus se encontra com Marta. Aí ele fala o seguinte para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Vocês lembram lá da história de Marta e Maria? Que Marta estava limpando a casa e Maria estava aos pés de Jesus aprendendo. Então Marta representa aquela pessoa que não está dando muito bola para a palavra. E aqui ela mostra que ela não dava muita bola para a palavra, porque Jesus está falando que vai ressuscitar o irmão dela. E ela fala aqui no versículo 24, na sequência, o seguinte: Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus não estava falando daquela ressurreição do último dia. Jesus está falando da ressurreição ali, do corpo de Lázaro naquele momento, mas ela não acreditou. A nossa incredulidade, ela vai fazer Jesus chorar. A incredulidade de Marta vai fazer Jesus chorar. Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas que diziam acreditar nele. Primeiro aqui foi Marta. Quando encontrou Jesus, falou, mas meu irmão vai ressuscitar só no último dia. Em outras palavras, ela não acreditava que Jesus poderia fazer ele ressuscitar naquele momento, diante dos olhos dela. Agora vamos para Maria, vamos ver as passagens que falam da Maria. A Maria, que era aquela que ficava no pé de Jesus, ouvindo a palavra. Será que todas as pessoas que estão ouvindo a palavra, pessoas que estão indo à igreja, será que de fato elas depositam a confiança em Deus? Será que de fato você, que está em casa me ouvindo, será que de fato você deposita confiança em Deus? Será que só pelo fato de você frequentar uma igreja, isso demonstra que você tem fé, muita fé? Talvez não. Olha a sequência aqui no versículo 32 ao 37. Agora nós vamos falar da Maria, aquela que estava aos pés de Jesus, sempre ouvindo a palavra. Será que ela acreditou em Jesus? Será que ela acreditou que Jesus ia curar o seu irmão? Olha só que interessante. Versículo 32, João, capítulo 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus sofre outro baque. Ele tinha encontrado Marta, falou, bom, Marta não prestava muito bem atenção quando eu pregava mesmo, quando eu ia visitar a casa dela, ela não prestava muita atenção, então tudo bem, né? Mas já eu vou encontrar Maria, a Maria vai acreditar que eu posso ressuscitar o irmão dela. Aí ele ouve essas palavras da boca de Marta. Se o Senhor estivesse aqui. Bom, já que o Senhor não estava aqui e chegou agora atrasado, né? Já faz 4 dias que meu irmão morreu, então não tem muito o que fazer, não é, Jesus?
Maria, frequentadora da igreja, ficava aos pés de Jesus ouvindo a palavra, chega até o mestre e fala, bom, não tem mais condições, né? Já morreu, já está cheirando mal. Olha a continuação no versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, então, Maria, que estava aos pés dele sempre aprendendo a palavra, e os judeus, quantos milagres Jesus fez na frente dos olhos dos judeus, quantos milagres os judeus viram Jesus fazer, aleijado andar, outros mortos ressuscitarem. Aí Jesus chega diante desse povo, fala que vai fazer o milagre e todos não acreditam, todos desconfiam dele, ou seja, todo aquele tempo de pregação foi vão, porque as pessoas não acreditavam que ele poderia fazer o milagre. E olha que interessante, versículo 33, Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. A incredulidade desse povo perturbou Jesus. Olha que interessante, como a nossa incredulidade, ela perturba Deus. Veja só, você está passando às vezes uma enfermidade, alguém na sua família está passando por dificuldade, você vai há anos na igreja e você não consegue depositar a sua esperança em Deus e chora desesperadamente, não busca auxílio de Deus em oração. Isso entristece por demais o coração de Deus. Confia, deposita a sua esperança em Deus. Ele é o autor da vida. O que é uma enfermidade? O que é uma enfermidade para aquele que te deu o corpo? O que é uma doença para aquele que criou a vida? Temos que acreditar em Deus. Se nós pregamos esta palavra, se nós estudamos essa palavra, se nós confiamos nessa palavra, nós temos que acreditar em Deus. Só nos resta acreditar em Deus. Às vezes a pessoa tem até muito dinheiro, mas chega um momento na vida dela que o dinheiro não resolve, o médico não resolve, todo o dinheiro do mundo não resolve. Nós só temos a fé. Só temos a fé. Olha a continuação. Versículo 34. E disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí vem o versículo 35, que é o menor, como eu já disse, é o menor versículo do Novo Testamento. E um dos que trazem tanta confusão na interpretação. Versículo 35. Jesus chorou. Gente, de uma vez por todas, de todos os detalhes que eu dei aqui para vocês, Jesus não chorou porque viu o túmulo de Lázaro. Jesus chorou por causa da incredulidade. Ele disse, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu vou ressuscitar Lázaro. Jesus nunca disse talvez. Jesus nunca usou essa expressão. Talvez eu consiga fazer isso, talvez eu consiga fazer aquilo. Jesus sempre trouxe para nós, sempre trouxe na Bíblia afirmativas. E se ele disse que ia ressuscitar Lázaro, ele não tinha dúvida disso, então ele não tinha por que chorar por causa da morte de Lázaro. Olha a interpretação errada dos judeus sobre o choro de Jesus. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus que disseram, vede como o amava. Em outras palavras, ele não pode ressuscitá-lo, né? Mas ele amava muito Lázaro. De maneira nenhuma, pessoal. Olha a continuação, versículo 37. E algum deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morreste? Olha que palavra de dúvida. Como Jesus não choraria diante dessa situação? Ele fez muitos milagres na frente dos judeus. Eles mesmos estão falando aqui, ó, não podia esse que abriu os olhos ao cego também fazer também com que este não morresse? Então eles acreditavam em Jesus enquanto Lázaro estava vivo.
Veja que eles disseram aqui. Jesus poderia, já que ele curou um cego e o cego está vivo. Então, já que ele curou um cego, ele poderia perfeitamente ter curado a enfermidade que matou Lázaro. Bom, Lázaro morreu, infelizmente, na cabeça dos judeus já não havia mais o que se fazer. Jesus chorou sim, nessa passagem, mas chorou por causa da incredulidade do povo judeu. Jesus não chorou somente 2 vezes na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês que Jesus chorou 3 vezes, e uma delas está no Velho Testamento. Assista esse vídeo aqui até o final e vocês vão se surpreender com o que eu vou trazer para vocês aqui. Pois bem, os judeus acreditavam que Jesus podia curar a doença do Lázaro enquanto ele estava vivo, que Jesus não tinha poder para trazer a vida de volta para Lázaro. Só restou para Jesus, como ser humano, como o Jesus homem, chorar diante de tanta incredulidade. Agora eu quero mostrar para vocês, agora que você já entendeu, que eu já detalhei para vocês, que Jesus chorou não porque Lázaro morreu. Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Primeiro de Marta, que ouvia mais ou menos a palavra, não prestava muita atenção e seria até natural que não acreditasse tanto. Depois, por causa de Maria, que era frequentadora assídua da igreja de Jesus, estava sempre aos pés de Jesus aprendendo a palavra e de repente, quando se viu diante da morte, falou: poxa, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E depois, por causa dos judeus, que viram tantos milagres, porém só acreditavam num Jesus que poderia curar somente doenças. Mas Jesus mesmo fala que Ele é o autor da vida, que quem acreditasse nele não morreria, mas teria a vida eterna, que Ele é a ressurreição e a vida. Para embasar o que eu estou falando aqui sobre a morte de Lázaro e a ressurreição, eu quero mostrar para vocês que a segunda vez que Jesus chorou na Bíblia também foi por causa de incredulidade do povo. Então, as 3 vezes que Jesus chorou na Bíblia foi por incredulidade. E essa passagem está lá em Lucas 19:41. É aquela famosa entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos lá, Lucas 19:41, vou ler para vocês. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Versículo 42. Dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Nessa passagem aqui está próximo de Jesus ser crucificado. Então, ele chega em Jerusalém e o povo não reconhece que ele é o Messias. E Jesus, por causa da incredulidade do povo, aqui no versículo 41 fala que Jesus chorou, porque o povo não acreditou que ele seria o Messias. Eles esperavam um Messias pomposo, vindo como um rei, já coroado, com um reinado, livrando os judeus do domínio romano. Mas não, Jesus vem humilde e sentado num jumentinho, pregando a palavra de Deus. E o judeu não aceitou. E chegou o tempo de Jesus ser crucificado pelos próprios judeus. E Jesus, por causa da incredulidade, porque eles não acreditaram que ele era o Messias, ele chorou. A nossa incredulidade faz Deus chorar. Acredite em Deus. Deposita sua esperança em Deus. Eu estou fazendo um apelo para você aqui, nesse nosso estudo. Deposita sua esperança em Deus. Para de acreditar somente na medicina. Ah, o médico vai resolver. Tem hora que o médico não pode resolver. Tem hora que a medicina não pode resolver, tem hora que o seu dinheiro não pode resolver. E quem pode resolver? Ainda que
aquele sonho, ainda que aquele seu parente esteja morto, quem pode resolver? Somente Deus. Que após a morte vem a vida eterna e lá só Deus pode resolver. A nossa esperança tem que estar naquele que é o dono da esperança, que é o próprio Deus. Agora eu quero trazer para vocês a cereja do bolo. Talvez você nunca tenha ouvido em lugar nenhum. Mas Jesus sim chorou 3 vezes na Bíblia. E lá no Velho Testamento. Você vai me falar, poxa, mas Jesus, ele está só no Novo Testamento. Como é que você achou Jesus chorando lá no Velho Testamento, sendo que ele nem tinha vindo à Terra ainda? Vamos lá ver? Abre aí a sua Bíblia então comigo no livro de Números, capítulo 20, versículo 7, do 7 ao 13. Números, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Agora você vai se surpreender e nós vamos achar Jesus aqui, ó. Ainda que profeticamente, nós vamos achar Jesus aqui no livro de Números, no Velho Testamento. Números, capítulo 20, versículo 13. 7 ao 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou-se neles. O povo não estava mais acreditando em Deus, não acreditava que Deus podia dar água para eles beberem. Eles estavam com sede. Deus dá uma ordem para o profeta, para Moisés. E Moisés, ele já tinha aberto o mar, tocando o mar com esta vara. Deus não falou para Moisés: pega a vara e toca na rocha. Deus falou para Moisés: fala para a rocha dar água para vocês beber. Incredulidade. Incredulidade afasta o mover de Deus das nossas vidas, impede que Deus haja nas nossas vidas. Moisés confiava na vara, porque foi a vara que abriu o mar. Ele não confiou, Deus não falou para ele usar a vara, Deus falou para ele falar para a rocha. O que Moisés fez? Versículo 11 fala que ele feriu a rocha, e a rocha verteu água. A incredulidade de Moisés, a incredulidade do povo, fez descer uma sentença sobre eles. Nenhum daquelas pessoas, Deus falou que essas pessoas não entrariam na terra prometida. A incredulidade deles impediu de ver a bênção de Deus, deles alcançarem a bênção de Deus. Entenda, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Deus fala, porque vocês não acreditaram em mim, porque vocês contenderam contra a minha palavra, contra o que eu falei para vocês. Poxa, quantos milagres esse povo viu no deserto. Esse povo viu o mar abrir, esse povo viu milagres que nunca mais aconteceram, milagres indizíveis hoje, inacreditáveis, né? Por isso que é um milagre. Esse povo viu com os próprios olhos e não acreditaram que Deus podia dar água para eles beber. O dono da vida, o dono da água, o dono da rocha, o dono de tudo. Deus pode tudo.
Você que está me ouvindo, Deus pode tudo. Você só precisa acreditar. A sua incredulidade faz Deus chorar. Aí você vai perguntar para mim, onde que está Jesus aqui? Você falou que tinha Jesus chorando. Jesus é a rocha. Ele disse que ele é a rocha. Essa rocha que simbolizava o próprio Cristo. O que nós fizemos com Cristo? Nós ferimos Cristo. Os judeus feriram Cristo, foram além, mataram o Cristo. Para você acreditar em mim que essa rocha era Jesus, eu vou ter que trazer para vocês na Bíblia, né? Para não ficar só nas minhas palavras. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Vamos ler lá, 1 aos Coríntios, capítulo 10. Jesus é a rocha. Vamos acreditar na rocha viva que é Cristo. Nós precisamos acreditar. Nós temos que parar. Nós vivemos tempos em que as pessoas não acreditam mais em Deus. Jesus fez essa pergunta: quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé? E ele vai voltar uma segunda vez. Ele vai achar fé em você? Ele vai encontrar você acreditando na palavra dele quando ele voltar? Olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios, no versículo do 1 ao 4. Veja, vai falar daquele povo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando daquele povo, está falando de Moisés, daquele povo que estava com Moisés. Quem que passou pelo mar no Velho Testamento? Foi aquele povo. Versículo 2: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, do maná. Lembra que descia maná do céu para eles comerem? Todos comeram. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. O ato de Moisés ferir aquela rocha, a rocha não verteu aquela água pela fé de Moisés, porque Moisés só precisava falar para a rocha. Aquela água que verteu, verteu como um choro. A rocha chorando, e a rocha está aqui em Coríntios, aquela rocha era Cristo. Está falando daquele povo nessa passagem do Novo Testamento. Então, essa é a terceira vez. Eu provei para você na Bíblia que Jesus chorou 3 vezes. E as 3 vezes por causa da nossa incredulidade. Jesus vai continuar chorando por causa da sua incredulidade? Essa é a pergunta que eu te faço. Vamos aplicar a Bíblia para a nossa vida. Será que Jesus tem chorado por causa da minha incredulidade, da sua incredulidade? Qual área da sua vida você não tem depositado nessa rocha viva, nessa rocha espiritual, nessa rocha que é Cristo? Qual área da sua vida? Se você quiser, pode até escrever aqui nos comentários, para que os outros que leiam possam orar por vocês, para que a gente possa orar, para que você acredite. Jesus é a rocha. Ele é o nosso alicerce. Eu não quero mais que Jesus chore por você nem por mim. Nós só precisamos acreditar. Uma palavra tão pequena, fé. Deposite a sua fé naquele que pode resolver o seu problema. Ele é a rocha. Jesus é a rocha viva. Em João, capítulo 4, versículo 10, vai falar da água. João, capítulo 4, versículo 10. Você precisa beber dessa água, mas você não pode ferir com a sua incredulidade essa rocha. Você tem que pedir para a rocha. Jesus diz, tudo que você pedir em oração e acreditar, você vai receber. Não fira mais a rocha, não fira mais Cristo com a sua incredulidade. Basta acreditar, basta você pedir, basta você orar.
capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Se você acreditar em Deus, se você acreditar em Cristo e você pedir acreditando, Ele vai te dar água viva. E a gente sabe, onde tem água tem transformação, onde tem água tem vida. Basta olhar onde há o curso de um rio, em volta tem árvores, tem vida, tem peixe, tem alimento, tem sustento. Acredite nessa rocha viva. Ela vai verter água que vai te trazer vida, e vida com abundância. E aí, pessoal, gostou da nosso primeiro capítulo, né, da nossa série Detalhando? Vamos detalhar passagens que muitas vezes são mal interpretadas. E eu quero que você acompanhe comigo. Obrigado, eu agradeço demais a sua presença, e qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou responder para você. E acredite, confie, deposite a sua fé nessa rocha viva que é Cristo. A nossa incredulidade não vai mais fazer Jesus chorar. Nós vamos acreditar e não vamos mais fazer Cristo chorar por nós, e sim se alegrar. Porque a alegria do Pai é presentear o Filho. Nós somos filhos de Deus e Ele quer nos presentear. Basta que a gente acredite. Um forte abraço, fiquem com Deus.